Olá, Veloz! Boa noite, tudo bom? Aqui é Fábio Júnior Soma, iniciando mais uma live aqui no canal 15 por 7 no Instagram. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Coisa boa, maravilha. Fico feliz de estar podendo participar com vocês aqui, Fábio. Olha que bacana, doutor Alexandre Peruso entrou na sala. O doutor Alexandre Peruso estava operando até agora, não conseguiu participar, não vai conseguir participar ativamente com nós da live aqui, mas vai estar enviando perguntas e tudo mais. Maravilha, show de bola. Eu estava apresentando você, Paulo. Paulo Rua, você é nutricionista de Brasília, né? Isso, exatamente, Fábio. Sou de Brasília, sou nutricionista há 10 anos, formado já. A minha história na nutrição vem de... Bom, eu vim do esporte para a nutrição, né? Na verdade, o pessoal costuma fazer o caminho inverso, né? Começa estudando a nutrição e depois vai para a área esportiva. E eu vim do esporte para a nutrição. Então, eu já tinha algum envolvimento com preparação de atletas, né? Seja no fisiculturismo, seja atletas de MMA e lutas em geral. E aí eu acabei indo para o campo da nutrição porque, né, você acaba vendo que dá resultado, né? Quando você faz um trabalho bem orientado, você consegue aumentar de forma bem expressiva a performance e os resultados do atleta e da pessoa comum em geral, né? Então eu vim do esporte para a nutrição e isso já acaba sendo um diferencial, né, no meu trabalho, porque eu já estava inserido no meio esportivo. Sim, e o Né? que você fazia no meio esportivo? Desculpa, Fábio, cortou? O que você fazia no meio esportivo, assim? Você veio do meio esportivo, você fazia o quê? Isso, eu fui atleta do fisiculturismo durante alguns anos, né? Nadei também, nunca fui um campeão da natação, mas né, era um atleta regular aí de algumas competições. Passei por algumas competições do fisiculturismo, então acho que eu competi 2008, 2009, 2010, né? Então foram algumas competições. E, enfim, tenho envolvimento com esse pessoal aí da musculação e da área esportiva já tem um bom tempo. E isso faz muita diferença, né? Na hora de estudar, você já vem com background, né? Já vem com conhecimento prévio. E é próprio, né? Você também mostra o seu próprio resultado para o cliente, né? Para o paciente. Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, essa coisa de ter vindo do esporte para a nutrição foi interessante para mim porque eu tive um padrinho, né? Eu tenho um grande amigo que é atleta do fisiculturismo, que hoje é uma autoridade a nível nacional, né? Talvez até a nível mundial, que é o Júlio César Balestrin. E aí o Júlio, ele sabia muito da parte prática da preparação de atletas, né? E eu sempre queria saber o porquê das coisas. Então, o conhecimento empírico do Júlio foi direcionando a parte científica, né? Então, ele falava, faz isso, isso e isso, e eu perguntava por quê, e fui agregando conhecimento sempre, né? E aí o atendimento de consultório faz com que você vá cada vez mais captando novas possibilidades de atuação e casando, né? O empírico com o científico e levando resultados muito, muito bacanas para o público em geral. E o que fez você passar para a nutrição? Assim, você já estava enjoando do esporte? Você achou que já estava na hora de se aposentar? O que aconteceu? Não, na verdade, Fábio, eu entrei nesse meio, eu era muito novo, né? Eu tô com 33 anos e eu entrei na nutrição, eu tinha 19 anos, né? Então, estava na fase de escolher a profissão mesmo. Eu era um rapaz bem magrinho, né? E aí, quando eu comecei a praticar, quando eu comecei a treinar e a comer um pouco melhor, eu falei, caracas, comer dá certo, né? E aí foi quando eu me interessei pela nutrição, de fato. Né? E Então, faz. foi o que aconteceu comigo, entendeu? E você tem uma coisa que é um diferencial na tua carreira, assim, e também na forma como você atende, que é o método RUA de emagrecimento, né? Como é que funciona esse método RUA?
Fábio, você está perguntando da abordagem dentro de consultório propriamente dito? O que você quer saber exatamente? É exatamente como é que funciona, assim, por que que ele é um método, ele tem uma sequência, ele funciona para todo mundo, como é que é assim, se eu quiser emagrecer com você, o que que tem de diferencial no método Rua? Então, Fábio, bom, primeiro, como eu disse, eu vim do esporte para nutrição, né? Então, o que eu procurei fazer nessa minha jornada de captação de conhecimento, né, de estudo, foi trazer a dieta de um fisiculturista, de um bodybuilder, para a realidade das pessoas comuns, né? Então, por isso, como a gente trabalha nesse esporte com dietas que são extremas, né? São dietas de muita restrição, ou na fase de ganho de peso são dietas de muito volume alimentar também. O que eu procurei fazer foi adaptar a dieta desse tipo de atleta para uma pessoa comum, né? E aí o que acontece é, dentro dessa modalidade, você tem abordagens nutricionais que são muito específicas, né? E aí você acaba, quando você joga isso para uma pessoa comum, você faz alguns manejos de abordagem para tornar a coisa simples, né? Você acaba simplificando o trabalho. E eu acredito no seguinte, dieta boa é uma dieta que o paciente consegue seguir, né? Então, assim, o pessoal fala de dieta low carb, dieta high fat, dieta de jejum intermitente. Acho que são todas ferramentas interessantes, mas que no fim das contas só vai ser efetivo, só vai funcionar se o paciente conseguir seguir, né? Então, um grande diferencial do meu trabalho é justamente que a gente monta a dieta no consultório junto, né? Então, o paciente já sai do consultório com a dieta resolvida, né? E aí todas essas variáveis de gosto alimentar, de custo da dieta, de praticidade, são consideradas na hora de elaborar o plano. E aí acaba que fica um plano viável, né? Um plano factível, que torna a adesão ao plano muito maior e a gente acaba tendo resultados muito legais. Com Entendeu? certeza. E a internet, ela tá lotada de pessoas, influencers, dicas, macetes, manhas, todo tipo de dieta maluca e tudo mais. Como é que você lida com isso no dia a dia, assim? Porque os pacientes devem chegar com, cada dia, cada um chega com uma novidade, né? Uma surpresa. Então, Fábio, o que acontece? Nesse ponto, a gente acaba apanhando um pouquinho, sabe? Porque muita gente achando que come muito bem e que na realidade está entrando naquele grupo que foi orientado por uma blogueira, por uma pessoa que não tem qualificação, né? Então a gente precisa trabalhar um pouquinho mais de cuidado. O vício alimentar, né? Os vícios alimentares do paciente que chega para a gente por causa da desinformação da rede social, né? Então, assim, a rede social é uma ferramenta muito interessante, mas a gente acaba penando um pouco por causa dessas questões de informações que não são adequadas, não são corretas e que são disseminadas de forma muito aberta na rede social, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Existe também a dificuldade de que, como existem muitas vertentes de trabalho dentro da nutrição, né? Isso que a gente estava falando do low carb, do jejum intermitente, enfim, a pessoa ela chega muito carregada de informação que você precisa acabar com alguns mitos de funcionamento, né, de dieta. E aí você pena um pouco no trabalho com essas pessoas. Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com paciente cru. Um paciente que nunca fez dieta antes, nunca teve nenhuma experiência com nutricionista, eu acho mais interessante porque você ensina ele a comer, né? Eu acho que, assim, a gente fala de reeducação alimentar, mas reeducação é uma coisa que deve ser pensada para quem já foi educado alguma vez, né? E, no geral, as pessoas não têm esses parâmetros de boa dieta, boa nutrição, né? Aí a gente vai
trabalhando aos pouquinhos, introduzindo uma ideia nova aqui, explicando que uma ideia que ela considerava correta não é tão correta assim, e que daí você vai, né, manejando a dieta da pessoa conforme as demandas e as particularidades dela. Mas é difícil, né? São duas coisas difíceis. Primeiro, pegar uma pessoa crua dessas, assim, né? Eu acredito que não seja tão simples, assim, porque não sei como é que é a tua captação de clientes, mas a maioria já deve vir com... Porque eu acredito que antes de procurar um nutricionista, a maioria das pessoas tenta coisas em casa, né? Sim, sim, sim. De fato, pegar alguém que não tenha nenhum vício alimentar é difícil, né? As pessoas tentam coisas muito, muito doidas, assim, de cortei o carboidrato, fiz não sei quantos dias de dieta só de proteína, tô comendo não sei quantas claras de ovos por dia, enfim. Tô há As pessoas 72 horas. Tô há 72 horas em jejum intermitente. tem umas coisas que são bem, bem assustadoras, assim, que chegam lá no consultório. Mas, assim, eu acho que quando você domina as técnicas, né, e você conhece as ferramentas, todas essas experiências prévias da pessoa são interessantes e importantes para que você mostre para ela que, na realidade, o parâmetro não está tão adequado, né, quanto ela imaginava que estivesse. Então, assim, questões de variáveis relacionadas a valor calórico da dieta, a proporção dos macronutrientes, enfim, aspectos mais técnicos, né? Você vai mostrando para a pessoa que não é tão compatível com o que a blogueira ensinou para ela, ou com o que ela viu no site do marombeiro tal, enfim, né? E aí você acaba tendo um trabalho que é um pouco mais complicado, mas que acaba sendo engrandecedor porque te faz pensar, né? Te faz pensar, te faz trabalhar o mindset da pessoa, e isso é gratificante porque você vê a pessoa mudando o hábito, de fato, né? Então isso é bem legal. Eu gosto muito da atuação porque você vê que isso faz diferença na vida da pessoa. O nutricionista é meio psicólogo também? Totalmente. Totalmente. A gente faz um trabalho bem bacana de motivação, né, Fábio? Eu acho que, assim, mostrar para o paciente que é viável mudar o estilo de vida e que é possível ter bons resultados sem condutas que são muito mirabolantes, né? É legal, é interessante, né? Assim, essa questão do nutricionista psicólogo, né? Vira e mexe, a gente acaba precisando se especializar de alguma forma em abordagens dessa natureza, né? Para conseguir ter um resultado mais expressivo dentro de consultório, né? Com certeza, porque eu acredito que o pessoal chega, às vezes, e ele está procurando nutricionista, mas ele tem alguma mania, alguma coisa que aconteceu porque ela está comendo, porque ela está nervosa, está estressada, ou o trabalho é ruim, o namorado é ruim, ou a esposa está dando problema em casa, né? Isso deve acontecer bastante, né? Direto, o tempo inteiro. Na verdade, assim, é muito curioso, porque o paciente, no geral, ele não busca o nutricionista, ele busca o resultado, né? Isso aí. E a questão de lidar com resultados é complicado porque as pessoas elas costumam transferir responsabilidade, né? Então, assim, a pessoa não conseguiu fazer a dieta legal, não é porque ela não trabalhou a logística de forma adequada para a coisa correr bem, né? Mas é porque a esposa sempre estava convidando para um furo de dieta, os amigos chamavam para tomar aquela cerveja, o trabalho foi muito estressante e aí ela merecia um agrado, né, para poder desestressar. Então, tudo isso acaba influenciando muito no que a gente tem de resultado, né? E aí, conforme a gente vai trabalhando a cabeça da pessoa e mostrando que é viável ter bons resultados sem fazer restrições descabidas, você acaba ganhando muito e acaba
ensinando a pessoa a fazer escolhas mais interessantes, né, para a dieta dela, para a alimentação dela de forma geral. Com certeza, né? Eu tenho uma pergunta aqui do doutor Alexandre, ele disse, na nutrição existe um assédio muito grande das empresas de suplementos. Como você lida com isso? Como você escolhe as empresas, marca que você indica? Então, Fábio, assim, isso é uma coisa que é um pouco complicada, porque a indústria de suplemento alimentar ela tem muita variedade, muita possibilidade de produtos, certo? Então, assim, você tem suplementos que são suplementos básicos mesmo, né? Então, um suplemento polivitamínico, multivitamínico, eu acho que são suplementos que cabem em uso para quase qualquer pessoa, né? Você tem suplementos que são suplementos proteicos, você tem suplementos de pré-treino, enfim, você tem uma variedade muito grande. E aí, assim, eu pessoalmente prefiro suplementos importados porque até pouco tempo atrás houve uma pesquisa sobre a qualidade dos suplementos nacionais, né, principalmente os suplementos de proteína, os suplementos hiperproteicos, e a maior parte dos suplementos, na hora de análise do laboratório, teve um resultado que não foi interessante do ponto de vista de concentração proteica. Então, o resultado da análise não era condizente com o que estava escrito no rótulo, né? E eu acredito que, assim, as empresas norte-americanas, dos suplementos importados em geral, são empresas que trabalham a nível mundial, então elas têm um nome a zelar, né? E o brasileiro, você sabe como é que é a história do brasileiro, né? A coisa de vamos dar um jeitinho, vamos, né, fazer um por fora aqui. Isso é muito complicado, né? Então, eu, pessoalmente, prefiro suplementos importados porque eu acredito que a idoneidade das empresas que produzem esses suplementos é mais interessante, entendeu? A gente tem algumas boas empresas no Brasil, mas eu ainda prefiro os importados. E se encontra fácil? É fácil de adquirir os importados? Como é que compra pela internet? Como é que é? Sim, o acesso disso tudo é muito tranquilo pela internet, você consegue com muita facilidade. Tem as marcas que são marcas campeãs de venda, né? Tem alguns sites que podem, não sei se eu posso falar aqui na live como é que funciona, né? Mas tem alguns sites muito reconhecidos, né? Pelo seu porte e pela sua variedade de produto. Enfim, então a internet facilita demais a vida da gente, né? Verdade. Você pode falar o que você quiser aqui na live. Na live você pode estar liberadíssimo. Tem uma outra pergunta aqui do doutor Alexandre, que é, você acredita que vai... Agora a gente está falando muito sobre a telemedicina, né? Então a telemedicina, ela é uma realidade já. E ele pergunta, você acredita que vai existir a telenutrição, assim como a telemedicina, onde você vai poder fazer uma live, uma call com pessoas de lugares distantes, ou com alguém que queria, poxa, eu queria me tratar, queria consultar com o Paulo Rua, mas eu sou aqui do Rio Grande do Sul e o Paulo é lá de Brasília, então tu acha que teria uma forma de trabalhar assim numa telenutrição? Então, Fábio, eu acredito que sim, tá? Com algumas restrições, tá? Então, assim, um bom nutricionista, ele necessariamente, pensando assim em consultório clínico, estético e para nutrição de performance esportiva, tá? Um bom nutricionista, ele precisa ser um bom avaliador físico, tá? Então, ele precisa bater o olho no paciente dele e ter ideia da composição corporal desse paciente, né? É essa avaliação física que vai direcionar todo o trabalho do nutricionista. Então, ele vai ter exames bioquímicos de um lado, avaliação física do outro, para saber a composição corporal desse paciente. E no casamento dessas duas informações, né, ele consegue traçar as estratégias para poder atingir o resultado do paciente. Qual que é o ponto? Telenutrição, né, seria difícil por essa questão da avaliação física, somente. Tá? Por quê? Porque você tem que ter parâmetros constantes para poder ter um comparativo, né, de como que está sendo a evolução desse paciente. Então, se você tiver bons avaliadores do outro lado e essa troca de informação acontecer de forma interessante, né, entre o avaliador físico
o nutricionista e o paciente, eu acho totalmente viável um trabalho de telenutrição. Agora, caso não exista um bom avaliador físico do outro lado, o trabalho do nutricionista fica comprometido. Entendeu? Teria que ser tipo assim, numa academia, por exemplo, tem um avaliador físico, a academia que a pessoa frequenta, e essa pessoa faz uma avaliação, tira as medidas, faz tudo, e daí a pessoa passa para o nutricionista, né? Isso. Aí, interessante, nesse sentido, para a execução desse trabalho dessa forma, seria que a pessoa tivesse sempre o mesmo avaliador, para ter um parâmetro constante, entendeu? Muito bacana. E outra coisa muito polêmica, assim, também na nutrição, que a nutrição é uma área complicada, né? Complexa, assim, né? Porque, além de, como você falou, são várias vertentes, você ainda tem essa série de informações vindo de tudo quanto é lugar, e ainda tem a questão de uma série, né, de aplicativos. E qual é a tua opinião sobre esse monte de aplicativo que tem de nutrição? Então, Fábio, eu acho que assim, ó, os aplicativos, eles vêm como ferramentas para facilitar o controle de ingesta calórica e de ingesta de macronutrientes de forma geral, né? Mas o nutricionista é que vai ser a pessoa apta a calcular a dieta e a distribuição desses macronutrientes para que a pessoa consiga atingir os resultados que ela quer, né? Então, acaba que assim, acontece muito de chegar paciente lá, Paulo, porque eu estou usando um aplicativo tal que conta quais são as calorias, conta os macronutrientes e estou seguindo a dieta dessa forma. Pô, incrível, você tem algum tipo de controle da tua alimentação. Só que o paciente, em geral, ele não tem o conhecimento técnico de fisiologia e de bioquímica que vai permitir traçar uma estratégia interessante de timing nutricional, de combinação de alimentos para poder gerar um resultado mais interessante. Então, assim, de forma geral, você consegue ter um acerto interessante usando os aplicativos, mas se você estiver buscando performance, alta performance, né, ou resultados mais refinados, né, eu acho que o trabalho do profissional acaba sendo imprescindível para você atingir resultados mais interessantes. Tá? Então, assim, o aplicativo é bom, com ressalvas. Tá? Porque tem aplicativo ali que você coloca a sua idade, a sua altura, o seu peso, e ele te gera semanas e semanas de dietas, né? Ele já te gera uma série de dietas ali só para você imprimir no supermercado e começar a utilizar, né? Exatamente. Assim, é o que eu falei, a receita de bolo funciona para a maior parte das pessoas, mas tem aquela que vai ter uma dificuldade metabólica, tem aquela pessoa que, enfim, acaba que tem uma cultura alimentar um pouco diferente que você não consegue ter o casamento dessas variáveis para a coisa fluir de forma tranquila, né? Então, assim, essa coisa de montar a dieta junto com o paciente é muito interessante porque você considera as características do paciente propriamente dito para poder gerar o plano, para poder elaborar o plano, né? E aí, quando a coisa sai personalizada, não tem erro, né? É um plano feito pro paciente, né? E a tendência é que a adesão seja maior e você consiga ter resultados bem maiores. Esse é o diferencial, né? Aqui tem uma pergunta do doutor Alexandre também bem bacana. Se você pudesse passar apenas uma informação nutricional para os seus pacientes, qual seria? Uma informação nutricional? Aquela informação top, assim. Já estou querendo montar um aplicativo aqui, ó. Uma trancadinha. As demandas de pacientes são muito distintas, né? Tem um paciente que me procura querendo melhora de foco cognitivo, melhora de performance cognitiva. Tem um paciente que me procura querendo ganho de massa magra. Tem um paciente que me procura querendo perda de gordura. Então, assim, como as demandas são muito distintas, fica difícil de dar uma dica que seria, assim, the must, a melhor de todas, entendeu? Sim. O que eu diria? Melhor dica. Procure um bom nutricionista. Ótima dica. E aqui tem outra capiciosa desse estilo aí. Se pudesse escolher apenas um alimento ou um suplemento que você pudesse indicar como o mais versátil e o mais importante, teria um alimento assim, ó,
As pessoas estão sempre procurando uma coisa mágica, né? Então, eu penso que suplemento alimentar, primeiro, tem dois que são os mais importantes, tá? Ah, Acho que o mais importante deles, sem sombra de dúvida, é um bom suplemento multivitamínico, tá? Multivitamínico e multimineral. Por quê? As vitaminas e minerais, elas entram em centenas de reações bioquímicas, né? Reações de síntese de neurotransmissor, reações de metabolismo energético, reações de síntese hormonal, enfim, vitaminas e minerais são cofatores de centenas de reações químicas no teu organismo. Faltou alguma dessas vitaminas ou minerais, começa a dar defeito. Tá? Começa a acontecer, as reações começam a não acontecer de forma perfeita. Né? Então, um bom multivitamínico, um bom multimineral, item número 1 de suplementação alimentar. E eu vou te perguntar, esses multivitamínicos tem vários, né? Centrum, que é o mais famoso, e depois tem uma série de outros, assim, tem uns meio genéricos, assim. Todos são bons ou tem algum que é melhor mesmo? Fábio, eu diria que assim, melhor tomar do que não tomar. Entende? Melhor qualquer um do que não tomar. Mas tem produtos específicos que têm ativos, substâncias bioativas que vão te dar algum tipo de melhora, seja do ponto de vista de melhora de capacidade cognitiva, de controle de ansiedade, respostas de alteração de atuação, né? E assim, é melhor não deixar faltar, né? Então, se você não puder gastar muito, compra o baratinho, compra o genérico, mas tem produtos que são produtos mais top, são produtos mais bem colocados aí no ponto de vista de qualidade. Tá certo? E a segunda dica que você ia dar? Eu iria falar do whey protein, né? Os suplementos hiperproteicos de forma geral, né? É uma forma muito prática que você tem de enriquecer a dieta com proteína, né? E que acaba que é uma proteína de altíssima qualidade e isso agrega valor de forma geral à tua dieta, tá? Então, assim, o que eu procuro trabalhar com o meu paciente dentro de consultório é o seguinte: sempre nas suas refeições, procure colocar uma fonte proteica. E aí acaba que a mais versátil, a mais prática que a gente tem é o whey protein, né? Que você consegue ali, misturando um pouquinho da água, resolver a tua vida, você tem um bom aporte proteico, uma proteína de altíssima qualidade, e com isso você acaba melhorando significativamente a qualidade da dieta. Perfeito, muito bom. Bom, e a gente sabe que hoje o mercado da nutrição, né, o nutricionista em si é um mercado que está muito concorrido, né? A gente vem falando isso o tempo todo aqui nessa live. E você indicaria para, poxa, eu estou pensando em fazer nutrição. Você indica, tá legal, vale a pena? O curso, a atuação como nutricionista? Então, eu me vi formar aqui. Eu tenho, acho que uma das pessoas que está assistindo a nossa live aqui foi um paciente meu e que entrou na nutrição e que foi um rapaz que eu apadrinhei na nutrição, né? Acho que ele formou recentemente, inclusive. Fábio, eu acho que é um mercado incrível, tá? Eu acho que é um mercado que está em crescimento, assim, sem palavras para descrever o crescimento da nutrição. Acho que a gente está ganhando muito espaço porque a cabeça da prevenção está sendo muito trabalhada, né? Então, assim, as pessoas estão preferindo muito mais prevenir uma doença do que tratar uma doença, né? E aí acaba que o nutricionista ganha muito espaço, tem muita possibilidade de atuação e, enfim, num contexto dessa natureza, se colocar como um profissional nutricionista e ir atrás de uma graduação, uma pós-graduação, incrível, incrível. Assim, acho que é uma profissão que está em crescimento constante, tá? Vale a pena. Vale a pena demais. Doutor Alexandre perguntou ali, o futuro da nutrição é epigenética? A personalização das suplementações pelos marcadores genéticos?
Então, a epigenética ela está muito forte, né? Essa coisa da expressão gênica relacionada ao comportamento, ao que você come, né? Enfim, ao teu estilo de vida, né? Está muito em alta. Que seria a mesma nutrição funcional também? É muito parecido epigenética, nutrição funcional? Ou tem Na diferença? verdade, a nutrição funcional ela vem apresentando ideias de propostas de trabalho no qual você tem determinados compostos, né, gerando uma resposta funcional, né, por isso esse nome. E aí você acaba tendo alteração da resposta, né, nossa, me fugiu a palavra. Enfim, você acaba tendo alteração da resposta e da expressão gênica de acordo com a dieta que você tem, de acordo com o estilo de vida que você vive. Né? Então, uma pessoa que tem um treino regular, tem uma boa alimentação, ela acaba tendo uma expressão gênica diferenciada daquela que come mal. Né? E, enfim, a partir do momento que você tem controle sobre essas variáveis genéticas também, você acaba tendo um ganho interessante. Eu não consigo me posicionar ainda de forma sólida com relação à pergunta do doutor Alexandre. Tá? Eu não tenho um bom conhecimento de epigenética, tá? Para poder me posicionar e falar assim, ó, eu acho que o futuro da nutrição está indo por aí, entendeu? Acho que a gente ainda tem abordagens que são muito mais simples e que acabam sendo bem efetivas e bem satisfatórias. Sim, sim. Porque, na verdade, né, isso seria já um outro passo. A gente ainda precisa passar pela essa primeira educação, né? Essa educação alimentar. Eu acho que assim, ó, essa questão da abordagem do genoma, né, e do trabalho epigenético, ela vem com muita força quando você pensa em performance de forma geral. Né? Então, assim, você pega um atleta de ponta, esse cara, se você faz um trabalho interessante do ponto de vista nutricional, pensando em resposta genômica, resposta genética, cara, você está na linha de frente assim para ter um atleta número 1 de altíssimo nível, entendeu? Mas acho que para a maior parte das pessoas, pensar na epigenética ainda é muito querer trabalhar o acabamento da casa sem ter feito o alicerce. Entendeu? Perfeito. Qual que é a ideia? Essa ideia. Perfeito. Acredito também que a gente está muito avançado, mas é que ainda a população em geral ainda está muito carente de conhecimento e o acesso aos bons alimentos também é complicado, né? É complexo. Você ter verduras de qualidade, né? Principalmente em grandes capitais, é difícil, você tem que andar muito para encontrar alguma coisa de qualidade também, né? Assim, acho que a gente pena um pouco pelas carências de forma geral no país, né, Fábio? Falta comida, ainda falta comida, ainda tem gente que passa fome, apesar de ter muita comida indo para o lixo, ainda tem muita gente passando fome. Né? Então, acho que a gente precisa trabalhar a qualidade alimentar de forma geral e fazendo ajustes na cultura alimentar das pessoas mesmo. Né? Então, entender que não dá para ficar pesando a mão no carboidrato, entender que os alimentos, que a gente precisa pensar em balanço energético, né? Eu tenho uma colega de turma que ela brigava comigo falando que assim, Paulo, você conta calorias ainda. Eu falei, cara, é fundamental que a gente conte calorias porque as pessoas fazem excesso alimentar. Essa coisa do overfeed é complicado, né? Então, quando você não controla o aspecto quantitativo da coisa, o qualitativo não é o suficiente para você ter bons resultados. Né? É isso que eu penso. Com certeza. E eu não sei se você tem uma posição, assim, por exemplo, este ano o governo alterou aí várias leis e tal e liberou vários agrotóxicos, né? Por mais de 250 agrotóxicos liberados. Você acha que isso vai acabar afetando a nossa alimentação de alguma forma ou isso não afeta tanto, não?
Fábio, sempre acaba afetando. O que, que eu acho que a gente precisa trabalhar? Eu acho que, bom, de novo, a gente tem que pensar primeiro nos aspectos macro e depois nos aspectos micro, né? Então, pensar primeiro na qualidade alimentar de forma geral, né? Se você está comendo um alimento que é muito processado, muito refinado, e depois começar a pensar nessas questões que estão relacionadas aos aditivos alimentares, né? Então, assim, existem possibilidades, existem estratégias de cultivo que você consegue produzir uma quantidade boa de alimentos sem o uso de tanto agrotóxico, né? Mas isso, eu penso assim, se o uso dessas substâncias viabilizar o acesso da população ao alimento, cara, é o que tem para hoje. Então, é o que tem para hoje. É mais ou menos como os macrovitamínicos lá, os polivitamínicos, né? Tipo, pô, o que o importante é ter, né? Porque assim, quando você pensa em. Eu acho que a gente tem que pensar. Eu gosto muito de fazer analogias usando o carro, né? Então eu penso que assim, o carro, ele. Se você faz a revisão regular no teu carro, você vai ter um carro andando com mais conforto, com menos gasto, com menos. Enfim, você tem muitas vantagens disso. Da mesma forma que assim, você tem uma gasolina que é uma gasolina de alta octanagem, né? Um combustível mais eficiente. Você pode usar ele? Use, incrível. Agora, se você não pode, bota um combustível que te atenda e que você vai conseguir cumprir com as suas demandas, entendeu? Eu penso que a gente tem que ir dentro da nossa realidade. É o que eu penso. A gente teve um comentário aqui da Marina Maria, Brum. Mariana Brown, exatamente. Ela comentou que os agrotóxicos reduzem os benefícios que a gente pode obter, né, dos alimentos. eu penso nisso. Eu acho que, assim, de fato, você tem alguma perda pelo uso dessas substâncias. Mas, aquela história, você perde um pouco por um lado e ganha de outro lado, né? Porque se fosse uma coisa que gera só perda, não teria tanta gente usando, entende? Então, eu penso que a gente tem que pensar assim: o acesso à alimentação é viável? Você consegue ter comida para todo mundo se não tiver o uso de agrotóxico? Se isso for uma realidade, não tem por que usar agrotóxico. Agora, não é uma realidade, né? Então, por isso o pessoal faz uso, para poder viabilizar o acesso da população à comida, né? Porque senão o pessoal morre. É isso. É verdade mesmo, né? Bom, nosso papo tá bem legal aqui, mas a gente já está indo para os finais aí, né? Você disse que que tem tinha alguém que estava aqui assistindo, não sei se ainda está, que foi apadrinhado por você aqui para participar para ser nutricionista, você indicou e tal. Qual é a dica que você daria para o Paulo que estava lá querendo começar a se formar na nutrição? Então, o Paulo de 10 anos atrás, se você saísse hoje, voltasse no tempo e pudesse dar uma dica para esse Paulo aí, o que você falaria para ele? Fábio, eu falaria, bom, primeiro, estude muita bioquímica, estude muita fisiologia, entenda que o seu paciente tem dificuldades humanas, né? Então ele vai pensar diferente de você, ele vai ter hábitos diferentes dos seus, e procure ter empatia, né? Então, assim, entenda a dificuldade do teu paciente e trabalhe essa dificuldade para que isso se torne uma coisa simples de fazer a transposição disso, né? De ser superado, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar pensando que os nossos pacientes são pessoas com dificuldades, você tem que trabalhar de forma a tornar as coisas viáveis, possíveis para o teu paciente. Acho que essa é a ideia sempre.
Ah, com certeza. Bom, quero agradecer muito a sua presença aqui, foi fantástica, né? Não sei se você tem algum assunto que você queira inserir aí para finalizar a nossa live. Ai, Fábio. Não, mas Eu que foi agradeço o muito. convite. Eu que Não, mas agradeço foi muito bom, se vocês foi quiserem conversar. enriquecedor. Não, foi enriquecedor, assim, foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Eu quero ter a possibilidade de conversar contigo mais algumas vezes aí, mais algumas lives, para a gente entrar um pouco mais nesse universo que é imenso e que é um universo incrível, né? É fascinante esse universo da nutrição. Ah, Então, não, quero mais uma vez apaixonante. agradecer você, agradecer a todo mundo que participou aqui. Essa live ela vai ficar online ainda por mais 24 horas aqui no nosso Instagram e depois ela fica lá no nosso YouTube também, para acesso de todo mundo, e também vira um podcast para quem não pôde assistir ou quer ouvir depois no carro. Daí vai poder ouvir no fone de ouvido, na academia. Show de bola. Maravilha, Fábio. Olha só, o pessoal já está falando aí que vai comprar o polivitamínico. Ó, viu? Já valeram as dicas. Maravilha, show de bola. E Mas pessoal, olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para me chamar no direct. Estou aqui para esclarecer, tá? Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar vocês também aí com relação aos alimentos que vocês têm preferência, que vocês têm dificuldade, estou super disponível aqui para a gente poder ir trabalhando juntos, tá bom? muito legal. E olha só, já vou avisar aqui pro doutor Alexandre que não adianta sair comprando polivitamínico, não. Vai consultar primeiro o nutricionista, né? Boa! Não é assim, vou comprar meu polivitamínico, né? Vai lá, consulta. Muitíssimo obrigado, falou. Cancelei a Eu que pizza. agradeço. Qualquer coisa me dá uma chamadinha. Tamo junto por aqui. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.